está, inclina teu rosto e vamos orar. Pai que estás nos céus, te agradecemos porque tu nos dás a oportunidade de estudar a tua palavra, conhecê-la e saber, Senhor, as minúcias das doutrinas bíblicas. Amém. Obrigado, Santo Deus, porque tu nos guias, tu nos dás, Senhor, a oportunidade de ter um dia mais de vida e também saúde. Nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, todos aqueles que estão atravessando problemas. Entre eles, os que estão sofrendo, Senhor, por alguma situação de saúde. Amém. Temos pessoas entre nós que estão se recuperando de cirurgias e nós pedimos, Senhor, a tua bênção sobre eles. Amém. Esteja, Senhor, com cada um de nós e abençoa visitando as nossas famílias hoje. Em nome do amado Jesus. Amém. Pastor, Boa noite a todos. Boa noite. Que bom estarmos novamente aqui para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Vocês já perceberam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem diversos ensinos. Tem, na verdade, 6 doutrinas principais. E nessas 6 doutrinas estão várias crenças. E um total de 28 crenças fundamentais. Resumindo, aí eu estou fazendo uma breve afirmação aí, que essas doutrinas norteiam, né, o pensamento da Igreja Adventista. Porém, essas doutrinas são semelhantes às doutrinas de outras igrejas em alguns aspectos, e outros não. Tá? Por exemplo, nós consideramos não estou dizendo quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Estou dizendo aqui sobre doutrinas. Então, por exemplo, nós temos a doutrina do batismo por imersão. Assim nós acreditamos que a pessoa deve ser batizada assim como Jesus foi batizado. Em algum momento vamos falar sobre esse tema. Então nós estamos de acordo com vários segmentos religiosos. Os pentecostais, os batistas, inclusive nós herdamos dos irmãos batistas esta doutrina relacionada aí ao batismo por imersão. Tá? Os batistas, os anabatistas passaram por batistas, né, que fundaram já na Idade Média. Eles surgiram com esse ensino do batismo do Batista, do João Batista. E aí então nasceu essa doutrina e seguiu para várias religiões, e o Adventismo aceita também 100%. Porém, existem outros ensinos que nós não estamos 100% de acordo com outras religiões, inclusive com os batistas, que é a questão o dia de guarda, é a questão de alimentação, a questão até a questão aí, vamos citar aqui uma outra, predestinação, assunto relacionado à predestinação. Lá há a crença de que uma vez a pessoa salva, está sempre salva, não se perde. E nós já acreditamos que a pessoa pode se perder se não permanecer fiel até o fim. Então nós temos aí, por exemplo, dos irmãos presbiterianos, nós herdamos deles alguns ensinos, a importância do estudo da Bíblia, e também a questão de reuniões, estilos de reunião, chamados as comissões. Nós chamamos a comissão, eles dão outro nome lá, mas é a mesma coisa. Mas não estamos de acordo com eles em outros pontos. Predestinação, a imortalidade da alma. O que mais que eu posso citar? O batismo. O batismo lá é o batismo por uns chamam aspersão, né? Outros chamam afusão, colocar um pouquinho de água na cabeça. Então lá o batismo é assim. Então nós discordamos. Concernente à doutrina do sábado, muitos até indagam de onde veio essa doutrina. Nós hoje vamos falar sobre ela novamente, porque vamos ampliar esse assunto, que é o tema do nosso estudo número 16. Tá certo? Nós vamos ampliar esse tema. E vocês sabem que, concernente à guarda de um dia específico, existem alguns segmentos religiosos que guardam outros dias. Eu estava, por exemplo, em Jerusalém
2015, já tem quase 7 anos, né? E numa sexta-feira à tarde, eu me espantei com o que eu vi. Um grupo tremendo, muitas pessoas correndo na rua, pegando as crianças pelo braço, saindo correndo, e era perto do meio-dia. E eu imaginei, vai haver alguma coisa aqui, algum evento, ou uma manifestação, o que está acontecendo? Aí o colega do lado que estava comigo, que já conhece mais a região, disse: esse é o horário, está chegando o horário, meio-dia, que eles vão ter culto na mesquita. Os muçulmanos têm culto lá, a sexta-feira, então eles guardam a sexta-feira. Um grande grupo guarda o domingo. E então vamos ver o que a Bíblia fala. Que dia a Bíblia apresenta, o que Deus fala sobre esse assunto. Então vamos para a Bíblia? Vamos aqui. O primeiro texto que nos pede para ler está em Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11. O texto começa assim. Dá para os que puderem, vamos juntos, né? Vamos lá? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o quê? Os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou perfeitamente. Então, de acordo com esse mandamento, aqui nós já falamos, já citamos outra vez, que esse mandamento, os 10 mandamentos constam mencionado no livro de Êxodo também, 31 verso 18, e ali diz que Deus escreveu com o seu próprio dedo, o seu dedo ele escreveu as tábuas da lei e colocou na mão de Moisés para que fosse passado a todos os seres humanos, a todos os povos. Aí então, a partir daqui surgiu a guarda do sábado. Será que foi isso? Não. Você encontra na Bíblia também, no livro de Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, a menção do 7º dia. Lá não fala o 7º dia, é o sábado. E como que eu sei que é o sábado? É que aqui menciona: lembra-te do dia do sábado para santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado. Lá em Gênesis 2 diz que no 7º dia Deus descansou, abençoou e santificou. Que 7º dia é este? Então aqui responde, em Êxodo capítulo 20, responde que 7º dia é esse. Aqui especifica, dá o nome sábado. Lá em Gênesis fala que o Senhor no 7º dia abençoou, santificou e descansou. Fez 3 coisas. E aqui fala também das 3 coisas, né? Aqui o verso 11, por exemplo, que nós lemos, então faz aqui: em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar, tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Os 3 itens que estão lá em Gênesis capítulo 2 se repetem aqui. 3 coisas que Deus colocou no dia de sábado. Então esse dia tem algumas características dos outros dias. Tem 24 horas, tem a parte diurna e a parte noturna. Tem ou não tem? Tem. Mas ele seria a semelhança, vou ilustrar. Aqui vocês têm esse copo, eu posso utilizar um deles? Pode ser, né? Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui eu tenho um copo. Se eu encho ele de água e coloco 7 copos com água, eles são semelhantes, não dá para diferenciar um do outro, não é isso? Mas se em um deles eu coloco alguma coisa especial, um suco de uva,
se eu coloco aqui um limão, eu vou passar a ter 3 ingredientes dentro desse copo. E aí você vai ver os 7 copos sobre a mesa e você vai ver que esse aqui tem um diferencial. Tem ou não tem? Tem um diferencial porque ele tem aqui 3 ingredientes. E o sábado é como se fosse esse copo especial que tem 3 ingredientes que Deus colocou nele: santificou, abençoou e descansou desse dia. Vocês estão me entendendo? 3 ingredientes. Agora, aí depois vocês respondem, tá? Essa pergunta número 1. Quem estabeleceu o dia do sábado e quando? Então, na criação, Deus estabeleceu. A primeira coisa que Deus criou, ao criar o homem, fez, qual foi? Já dedicou, e então já deixou o sábado para que o homem tivesse um contato com o Criador mais direto nesse dia. Ah, mas os demais dias eu também não posso adorar a Deus? Não, você não pode, você deve. Todos os dias da semana você deve estar em contato, em constante comunhão com Deus, porque o diabo não cessa o seu trabalho e seus ataques contra nós. Vocês estão de acordo? Não cessa. Então, em todos os dias você deve buscar a Deus. O sábado é como se fosse você para num posto de abastecimento especial, faz uma revisão geral na sua vida. Para no posto, não só para abastecer a gasolina, mas para ver o óleo, para ver várias coisas. E o sábado é aquele dia que você faz checar tem uma comunhão mais ampla com Deus. Você busca santificar a Deus nesse dia de uma forma mais completa, fazendo conforme Ele orientou aqui, né? Então, nós já citamos o livro de Êxodo também, capítulo 16. Ali conta a história do povo de Israel que saiu do Egito. Eu estou repetindo o que eu já disse, né? O povo de Israel saiu do Egito, muitos perderam o costume de guardar os mandamentos. Então Deus, através da alimentação, ensinou o povo como guardar o sábado. Cada dia caía o maná para o povo. Se pegasse a mais, o maná era estragado, não conseguia preservar para o dia seguinte. Mas quando chegava na sexta-feira, qual era a orientação? Pegar em dobro. E aqueles que não pegavam em dobro no sábado passavam fome, não tinha. E assim então, no sábado era preservado de cair o maná. Dessa maneira, o povo foi orientado para respeitar o santo sábado. Até aqui estamos bem? Agora, esse está em Êxodo 16. O profeta Isaías, esse texto eu quero ler com você, 58, verso 13 e 14. Olha lá, vamos então. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Aí o 14 na verdade esclarece: então te deleitarás no Senhor, eu farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, nesse dia, segundo aqui a declaração do profeta Isaías, não devemos fazer a nossa própria vontade nesse santo dia. E eu acho interessante, até Deus coloca na terra, tudo tem um propósito, um objetivo. Por exemplo, o sol tem muitos objetivos, tem aquela vitamina que ninguém pode ficar sem ela. É certo ou errado? Certo. Mas além disso, o sol também, ele delimita um período, ele tem um ciclo. Depois de 365 voltas, né, aí ao redor da Terra, ele aí forma o período de quanto tempo? 1 ano. Está correto? A Lua também delimita
um período de tempo. Por exemplo, a Lua tem suas fases, são 4 fases, né? E quando chega então, termina essas fases, aí inicia todo o ciclo novamente. E isso compõe um período de quanto tempo? De um mês. Então o Sol define o período anual, a Lua define o período mensal, e o sábado, quem duvida que define o período semanal? Quem duvida? Ele é o demarcador, ele demarca um período de 7 dias. Então por isso a Bíblia fala que o sábado é o 7º dia. Alguns tentam colocar outro dia, né, para ser o 7º. Se eu começar a contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo é o 7º. Mas Deus estabeleceu esse período, esse ciclo, e delimitou: o sábado é o 7º. Pastor, mas não é assim, não sei o quê. Bom, pergunta para Deus então. É só perguntar lá para Deus e resolve o problema com Deus. Alguém disse que para mexer na lei de Deus, dá para mexer? Dá. Mas como? Teria que ir para o céu, tirar Deus do trono e colocar o que você quer colocar. Só que eu tenho uma coisa para dizer: nem o diabo conseguiu isso. O diabo não conseguiu. Eu estou falando nem porque se ele não conseguiu, imagina você que é tão limitado em muito mais aspectos. Satanás pelo menos tem aí, só de experiência na terra, tem mais de 100 mil anos. Fora as outras experiências que ele teve como anjo no céu. E ele não conseguiu tirar Deus do trono para tirar essa lei, para quebrar a lei de Deus, para tirar. Mas a Bíblia fala que apareceria um poder religioso na terra que iria fazer essa obra. Sim ou não? Daniel 7,25. Na minha diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Aqui já está definido quando é que essa perseguição contra a lei de Deus seria acentuada. E essa perseguição, eu só vou resumir, depois você entra em estudo mais aprofundado, porque aqui é prolongado. É interessante, entrar na profecia de Daniel 7 é uma coisa encantadora, mas não é o nosso tema do momento. E aqui então esse 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, refere-se a um período profético de 1260 anos. Cada tempo é 1 ano, então seriam 3 anos e meio, que corresponde a 1260 dias, e cada dia em profecia equivale a 1 ano. Então dá um período de 1260 anos. Muitos autores, estou aqui citando, mas existem autores que relatam que esse período começou em 538, já depois de Cristo, e foi até 1798, quando entrou um poder religioso e realmente massacrou, tirou a lei de Deus de cena, assim, de forma bem clara e bem ampla. Quem não seguia, morria. Inclusive, esse poder recebeu força, mas a partir do 4º século do imperador Constantino, muitas coisas foram mudadas da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi tirada e entrou em lugar da palavra de Deus a tradição. A tradição. E os ensinos bíblicos concernente à guarda dos mandamentos foram adulterados. Entrou aí no lugar do sábado, entrou a guarda do domingo, e foi feito um novo mandamento, conforme a tradição. Nesse livrinho de vocês aí, que está na mão de vocês, tem lá na parte final a nova composição, que está na página 60. Ali mencionam os mandamentos segundo a Bíblia e os mandamentos segundo o quê? Segundo o catecismo. Não está igual. Você pode ver aí que não está igual. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagens de escultura.
Não as adorarás, não prestarás cultos a elas, etc. Na Bíblia, no catecismo está como? Não tomar o seu santo nome em vão. Esse não tomar o nome de Deus em vão está no segundo. Quer dizer que o segundo da Bíblia saiu de cena. Saiu ou não saiu? Saiu de cena. Eu dou meu carro para quem achar esse mandamento no catecismo igual que está na Bíblia. Não está. Então, aí vem esse mandamento. É importante ele que está no catecismo, o segundo? Ele é importante, mas o lugar dele é no terceiro, não no segundo. Vocês estão me acompanhando? O lugar desse mandamento, do não tomar o nome de Deus em vão, é no terceiro mandamento, mas aqui no catecismo está no segundo. Porque agora nós vamos ler ele aqui no terceiro. Não tomar o nome do Senhor Deus em vão, está na Bíblia, mas está no segundo mandamento. O terceiro do catecismo, aí entrou um novo. Qual foi o novo que entrou? Guardar domingos e festas, domingos e feriados. Então, aqui, o segundo já foi embora. Agora vem para o quarto mandamento da Bíblia. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. No catecismo está honra pai e mãe. Então, honra pai e mãe, na Bíblia está no quinto mandamento e não no quarto. Então foi feita aqui uma mexida. Qual foi a mexida? Tirou o segundo de lado e no lugar do segundo dividiu o 10º em 2. E então no lugar do sábado colocou domingo. Ficou 10, mas não ficou igual ao que está na Bíblia. Por que foi feito isso? O profeta Daniel já sinalizou que apareceria um poder que iria fazer essa mudança. Tá certo? Muito bem. Estamos bem até aqui? Eu estou falando muito bem, mas não sei. Está bem com vocês? Está tudo certo? Alguma pergunta? Podem fazer, sem problema. Nós encontramos também outros textos no Antigo Testamento, que por enquanto estão no Antigo Testamento. Daqui a pouquinho nós vamos para o Novo. Mas encontramos outros textos que falam sobre a importância do sábado. Vocês conhecem a história do cativeiro babilônico, não é isso? Que o povo de Israel foi para a Babilônia, ficou 70 anos lá como escravo. Mas a pergunta é, por que eles foram para lá? Sabe, por duas razões. Ezequiel 20, capítulo 20 descreve as razões. Transgressão, principais razões. Desobediência à guarda do sábado e adoração de ídolos. Os dois mandamentos. Foi exatamente esses mandamentos que foram tirados mais tarde da Bíblia Sagrada. Você está entendendo? Então Ezequiel 20, capítulo 20, fala o que lá? O sábado, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. O sábado é como uma marca, é como um sinal para identificar o povo de Deus. Mas pastor, será isso mesmo? E por que o sábado é tão perseguido? O mandamento do sábado, tem gente que se puder dar uma surra no adventista dá, porque guarda o sábado. Tem uma assim, até eu contei aqui, acho que eu contei, né? Uma senhora que chegou no portão da sua casa e estava vindo da igreja adventista, que tinha encontrado a igreja que ela queria, e de repente as duas amigas falaram assim, Deus me livre, que coisa horrível, e aí falou um monte de coisa ruim. Aí essa senhora passou a estudar a Bíblia, e ela descobriu que está na Bíblia, o que tem que fazer, ou jogar no lixo, ou obedecer, duas coisas, simples, mas aí joga no lixo e paga as consequências depois, né? Aí acerta com Deus, isso é cada caso é caso. Agora, por que, volto a perguntar, por que o mandamento do sábado, principalmente, esse mandamento, tem sido alvo de tanta perseguição e crítica? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler esse texto. Isso aqui é muito importante para nós nesse momento, da nossa sequência aqui. Vamos ler o verso 6 e o 7. Capítulo 14, versos 6 e 7. Olha o que diz o texto. Vamos juntos? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra.
cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Muito bem, vocês perceberam alguma coisa aqui? Olha só, o anjo voando pelo meio do céu disse em alto e bom som, grande voz, algumas coisas importantes para quem quer praticar os ensinos de Deus. Primeira coisa, temer a Deus, reverenciar a Deus de todo o coração, temer a Deus e dar glória a esse Deus, viver em íntima comunhão com esse Deus constantemente, uma experiência viva. Temer a Deus, disse o anjo, e dar-lhe glória. Por que isso? Por que temer a Deus e dar glória? Porque vem o juízo. Deus é um Deus de amor, mas é justiça também. Ele é justo e vai ter um juízo, um dia do juízo. E ai daqueles que não temem a Deus, que não dão glória a Deus com frequência. Agora, o temer a Deus não é só ter medo, não é ter medo de Deus, mas é uma experiência viva com Ele, uma comunhão com Ele, respeito aos ensinos dEle, obediência à vontade dEle. Vocês concordam comigo? É assim ou não é? Depois o texto fala, porque vinda é a hora do seu juízo. Em seguida diz, adorai. Adorai a quem? Aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Acontece que aí tem um problema. Qual é o problema? O problema é quem eu devo adorar. Você sabe que Satanás, para Jesus, lá na tentação, declarou o seguinte: esse mundo, esse reino é meu, e eu dou para quem eu quero. Falou ou não falou? Ele falou. E então, se você prostrar e me adorar, eu dou esse reino para você, todos os reinos do mundo, eu dou tudo. Satanás ofereceu tudo para Jesus. Por quê? Porque Satanás estava na frente de quem deveria ser adorado, que é o centro do universo, que é Deus, que é Jesus. Jesus é Deus também. Então Satanás agora queria tomar de Jesus a posse de adoração. Acontece que ele não conseguiu, mas ele conseguiu mexer no sábado. E agora por que entra o sábado aqui? Eu pergunto, qual é o mandamento que diz que Deus criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? E no sétimo dia descansou, abençoou e santificou. Qual é o mandamento que fala isso? É o sábado, o quarto mandamento. Então Satanás tem esse propósito de tirar o quarto mandamento de cena, porque aí ele entra à vontade. Não tem outro mandamento para dar, todos são importantes e necessários, mas não tem um mandamento que especifica esse aspecto de adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, tira o sábado fora, o que sobra? Você não tem referência de quem adorar. Você adora porque você pega outros textos da Bíblia e tal, mas a lei de Deus está aqui. O Apocalipse nos reporta para ela. Vocês estão me entendendo? O Apocalipse reporta para ela. Agora, cada um faz o que quer. E depois também tem suas fala com Deus, resolve com Deus.